Olá, pessoal. Vamos aqui, falar mais um pouquinho, da palavra de Deus, a Bíblia, Que Jesus disse, no passado, e qual o conselho, que Deus dá para nós hoje, quando nós cometemos um pecado, e nos arrependemos daquele pecado que nós fizemos. Como que nós temos que fazer, para poder não cometer aquele pecado mais, aquele pecado tanto grave como pequeno, nós devemos fazer para esquecê-lo. Bem, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venha um tempo de refrigério da parte de Deus Jeová. Bem, gente, este conselho eu sempre acato, e eu sempre falo também, que quando fala esse texto, fala dai meia volta, é como se você fizesse um círculo, assim, um círculo, Mas antes de você fechar o círculo que você começou aqui, você volta e faz aqui, volta para o início de novo, para não cometer o pecado que você arrependeu e não fazer mais, Fala, não, eu já fiz esse pecado, eu já me arrependi. E volta para trás para não fazer mais, Bem, Deus, ele apaga completamente os nossos pecados. Vamos dar um exemplo aqui. Quando uma dívida é cancelada, nós podemos imaginar, um X ali bem grande sendo riscado em cima daquele valor, Como que já tivesse liquidado aquele valor. Mesmo assim, gente, ainda dá para ver o número, embaixo desse X. Mas apagar algo é bem diferente para nós, Porque você coloca o X, você ainda está vendo ali aquela dívida ali, E apagando, é diferente desse X. Deus, ele apaga, Mas para nós entendermos, gente, isso, nós precisamos lembrar que no passado a tinta era uma mistura, de carvão, na goma e água, Passava ali, a goma e água. Uma pessoa, podia facilmente, pegar uma esponja úmida e limpar o que foi escrito, Então, quando uma dívida é apagada, ela desaparece completamente. Não dá mais para ver o que estava escrito ali. É como que se aquele registro nunca tivesse existido. Sabe o que Deus, Jeová, não apenas cancela os nossos pecados, mas também que os apaga completamente, é algo que toca profundamente o nosso coração. Vocês, para entender melhor, vamos aqui ler o livro de Salmos, capítulo 51, versículo 9, que diz as seguintes palavras: não olhe para os meus pecados e apaga todos os meus erros. Viu aí? Então, tá falando, Deus, não olhe para os meus pecados, apague todos os meus erros. Então, se você pedir, porque mesma coisa que esse texto bíblico que eu citei agora, Você pedir para Deus, apagar todos os seus erros e tornar a cometer o erro, você não se diz assim, não se arrependeu daquele pecado que você fez, ou contra uma pessoa, ou contra até mesmo você mesmo, Então, você tem que apagar da tua mente o passado, de os erros que você cometeu, que são grandes, os pecados da gente, quando nós não somos cristãos, nós cometemos bastante. Mas dentro da casa de Deus ainda existe gente assim, dentro das igrejas, congregações, Eu falo casa de Deus porque igreja e congregação somos nós, as pessoas que ali estão, os membros, estão ali ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, Então,
Se a gente está ali para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e a gente ainda está fazendo pecado, nós não arrependeu dos pecados que fizemos, não. Eu já escutei, foi muitas pessoas de umas igrejas, né, falarem assim, eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Bem, de quê? Uma vez eu perguntei a uma pessoa de quê? Ela falou assim, do que eu fiz, eu não perdoo e eu também não me arrependo. Se essa pessoa fala que não perdoa e não se arrepende dos seus pecados, ela não é um cristão ou uma cristã verdadeira que segue a Cristo. Está ali dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, dentro das congregações, só para ocupar lugar de quem realmente está querendo servir a Deus, né? Então, a gente tem que ver bem isso, né? Quando Jesus disse no livro de Mateus, né, ali eu não vou dizer o versículo nem o capítulo para vocês procurarem, né? Que Jesus disse que nós temos que orar constantemente, né? E arrepender, né, ali dos nossos pecados, orar constantemente e vigiar. Por quê? Porque nós estamos ansiosos, gente, de fazer o que é certo, mas a nossa carne é fraca. Então, nós temos que estar orando constantemente, vigiar, gente, a nós mesmos, e não o que os nossos irmãos dentro da casa de Deus, a igreja, a congregação, estão fazendo, ou até mesmo ao nosso redor, os nossos vizinhos. Nós temos que procurar examinar nós mesmos, falando assim, será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa que está fazendo isso, será que eu conseguiria ficar sem fazer nada? Temos que pensar muito bem. Seguir a Cristo, gente, não é você dizer dentro da casa de Deus, estar enfiado dentro da casa todos os dias, com a Bíblia embaixo do braço, ou estar dizendo que é crente, porque crente é cristão, né? Porque crente vem de Cristo, né? Então, é cristão que se diz, né? Não adianta, né? Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo, né? Com meus coraçõezinhos, dizendo que vocês são muito especiais para mim, né? Para Deus principalmente, e para a sua família também, tá? Eu agradeço a todos por estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo download dos meus vídeos e assistindo os meus vídeos até o final. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!